Gente, boa noite. Nós estamos agora começando a nossa terceira aula da série virtual, tá? Hoje com o doutor Fernando Nascimento Filho, que é advogado criminal, e o doutor Tiago Binot, que é policial penal, e que vão discutir hoje com a gente a atuação do advogado na unidade prisional. Quero reforçar com vocês que essa reunião, esse encontro, essa aula, ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada para os inscritos. Então, caso você tenha qualquer problema com o uso da sua imagem, por favor, me comunique e deixe a sua câmera fechada, tá bem? Fernando, é contigo e boa aula a todos. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Fazer igual aquele comunicador, né? Boa noite, Brasil. É uma honra muito grande para mim e para a Neon, Thiago, ter você com a gente aqui. Antes de a gente iniciar mesmo, de fato, o nosso estudo de hoje, eu queria te dizer que o convite à sua pessoa não foi assim aleatório. Há muito tempo, quando eu conheci você, eu detectei em você uma hombridade, uma honradez que me cativou. Você é uma pessoa que eu tenho muita alegria e honra de poder chamar de amigo. E, e o Tiago, pessoal, ele tem formação jurídica, Tiago é um estudioso, Tiago é um policial penal brioso, uma pessoa humilde, que vocês vão ver aqui. E eu convidei o Tiago para ele falar não a visão institucional enquanto servidor da Sejus. Ele vai dar as impressões pessoais dele aqui a respeito principalmente da portaria 06, aquela portaria 06R, que ela sofreu uma suspensão, né, liminar, depois o STJ, e daí, para a gente ver, depois o STJ julgou o mérito, a portaria ela foi repristinada e editada através de uma outra portaria. Tiago vai explicar esses meandros aí para a gente. Então, Tiago, seja muito bem-vindo e de coração, eu espero que essa seja a primeira, né, de muitas falas suas aqui na Neon, porque eu tenho certeza que, enquanto profissional, enquanto ser humano que você tem muito que nos acrescentar. Seja muito bem-vindo, Tiago. Bom, boa noite a todos. É difícil até falar depois da fala do doutor Fernando. Receber um elogio do doutor Fernando, a gente já paga qualquer coisa, Não, né? doutor, não, só Fernando aqui. A pessoa com um conhecimento que é raro de se ver. Gente, boa noite. O doutor Fernando já fez a apresentação. Meu nome é Tiago Binot, eu sou policial penal aqui no estado do Espírito Santo há 13 anos. Estou há 10 em unidade especializada, então eu tenho um contato aí com todos os regimes de estabelecimento prisional aqui no Espírito Santo, seja fechado, semiaberto. Ah, como ele falou, fazer uma breve apresentação. Minha formação jurídica, eu sou formado em Direito, tenho aprovação na OAB, fui aprovado no 12º exame unificado. Ah, fiz um mestrado, tive a oportunidade de fazer um mestrado na área de segurança pública, que é a área que eu atuo. Consegui fazer essa especialização e fiz uma especialização também em processo penal e direito penal e uma especialização em direito e cidadania pela Escola de Estudos Superiores do Ministério Público. Como a gente falou, eu sou um curioso. Apesar de ser um policial penal de carreira ali, eu não me limito só às questões de segurança pública. Então, eu procurei um mestrado multidisciplinar, algo que aguça a minha curiosidade de pesquisa. Então, feita essa breve apresentação, só para as pessoas saberem quem é esse cara que está falando aí. Eu acho que é importante a gente fazer essa breve introdução. Com relação à fala inicial do Fernando, a minha fala aqui, a minha participação aqui é mais um olhar, as impressões que eu tenho aqui como operador do lado de cá do sistema prisional, como operador de segurança. Então, a minha fala não é uma fala institucional, eu aqui não estou representando a instituição, nem a Secretaria de Justiça, e nem agora a recém-criada Polícia Penal. Estou aqui dando as impressões como operador de segurança que tenho. Recebi esse convite para falar um pouquinho dessa portaria.
o tema é falar sobre a atuação do advogado na execução penal, no sistema prisional. Então, assim, eu acho que é importante, até para aqueles advogados que estão iniciando agora nessa parte de execução penal, ou até para quem já tem um pouco de experiência, a gente explicar um pouquinho como que está estruturado o nosso sistema aqui penal no Estado do Espírito Santo, como que está organizado ali as unidades prisionais, como que está estruturado ali, tem um diretor adjunto, como que é isso? Gostaria também de falar as pequenas mudanças, mas com grandes impactos que estão ocorrendo agora com a criação da Polícia Penal. Nós tivemos em 2019 a emenda constitucional 104, que alterou o artigo 144 da Constituição Federal e criou a Polícia Penal, incluiu lá como órgão de segurança pública, no artigo 144. Posteriormente, tivemos aqui, até em homenagem ao princípio da simetria, no Estado do Espírito Santo, a nossa Constituição Estadual também alterada, e ali criando, incluindo ali a Polícia Penal. E tivemos recentemente agora a publicação da nossa lei orgânica aqui, regulamentando as atividades da Polícia Penal e criando, de fato, aqui as atribuições desse órgão que, apesar de autônomo, continua vinculado à Secretaria de Estado da Justiça. Então, eu acho que, antes de a gente falar da portaria, eu acho que é interessante a gente entender essa estrutura um pouquinho e depois a gente aborda, falando um pouquinho dessa portaria, o que aconteceu aí com relação a mandato de segurança coletivo, que suspendeu. Então, depois a gente aborda isso. Então, eu acho que é interessante a gente saber essas informações, porque até quando a gente for abordar sobre a portaria, nós identificamos lá que tinha uma limitação de dias úteis, que isso caiu, eu já vou mostrar para vocês, e agora eu tenho uma limitação de horário, não é isso? De atendimento. Por que se deu isso? Qual é a minha percepção, se isso é bom ou ruim, no que isso contribui, se isso prejudica o outro lado. Então, são as impressões que eu pretendo expor aqui. Como que é formado aqui o nosso sistema prisional? Bom, o Estado do Espírito Santo hoje tem 35 unidades prisionais. E aí eu tenho 35 unidades prisionais, uma unidade de saúde prisional, uma unidade de custódia e tratamento psiquiátrico, que é destinada às medidas de segurança, e aí eu vou ter uma PAC no sul do estado, em Cachoeira de Itapemirim. Então, hoje, a estrutura do nosso sistema prisional hoje é basicamente isso: 35 unidades, divididas em região metropolitana, norte e sul, e eu vou ter essa unidade de saúde prisional, essa UCTP, de custódia e tratamento psiquiátrico, e vou ter também uma PAC em Cachoeiro de Itapemirim. Qual é a nossa população carcerária do Estado do Espírito Santo? Nossa população hoje total segundo dados recentes agora do IFOPEM, de janeiro, nós temos uma população de 23.023 presos. Para quantas vagas? Para pouco mais de 15.300 vagas. Então, veja, eu tenho hoje, com a criação dessa nova penitenciária criada no Xuri, que é a PEVV6, Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, situada no complexo penitenciário de Xuri, município de Vila Velha, eu tive uma abertura de vaga. Então, eu tinha, antes da criação desse estabelecimento prisional, nós tínhamos no Estado do Espírito Santo 13.800 vagas, nós passamos agora para 15.300, pouco mais de 15.300 vagas, para acolher uma população de 23.023 presos, segundo os últimos dados do IFOPEM agora para janeiro. Então, veja, a realidade, isso não é exclusividade do Estado do Espírito Santo, é uma realidade de lotação. Então, nós não temos uma realidade muito confortável com relação a vagas no estabelecimento prisional. E a gente sabe as razões, porque entra muito mais do que sai, e aí todo o esforço por trás disso para que se evite deixar ali pessoas que não precisam estar, para justamente não inflar esse sistema. Nós temos aí já medidas como, por exemplo, a audiência de custódia, que já é mais um filtro para que não fique ali pessoas que não têm necessidade de estar ali. Infelizmente, temos ainda um número muito grande de presos acolhidos em CDPs, nos centros de detenção provisória.
Então, é uma realidade, não é uma exclusividade também só do Espírito Santo, infelizmente. E aí, o cenário nosso aqui é um cenário de, como em outras entidades, em outros entes federativos também, de superlotação. E quando eu vou fazer ali uma atuação no estabelecimento prisional, então, quando o advogado vai ali para atender o seu cliente, é importante ele saber também como que está estruturado aqui a unidade prisional ali, quem que é, como que se organiza aqui, quem é o chefe, quem, na ausência dele, quem responde. Então, hoje, no Estado do Espírito Santo, como que é feita essa organização administrativa? Eu tenho um diretor responsável, um diretor titular, que é o diretor responsável pelo estabelecimento prisional, é a autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Eu vou ter também a figura do diretor adjunto, que, na ausência do diretor titular, vai responder ali pelo aquele estabelecimento prisional. Além disso, eu vou ter um chefe de segurança. Esse chefe de segurança ele vai ter a responsabilidade pela segurança do estabelecimento prisional e ele tem abaixo dele ali, como seus subordinados, 4 chefes de equipe, sendo que o diretor adjunto e o chefe de segurança, eles trabalham em horário administrativo, ou seja, horário de 8, via de regra. Claro que se ocorrer alguma intercorrência lá, eles vão permanecer além do horário, mas, via de regra, o horário é comercial, administrativo ali, de 8 da manhã, 9 da manhã, às 5 da tarde. E aí, depois desse horário, quem que responde, quem que passa a ser a autoridade administrativa ali, capaz de responder, de praticar qualquer resolução ali para sanar qualquer problema que ocorrer na ausência dessas três autoridades que eu citei. Passa a ser esse chefe de equipe, que esse cara trabalha de plantão. Então, ele vai exercer um plantão de 24 horas, então 24 horas vai estar ali presente, e aí eu vou ter 4 chefes de equipe, porque ele trabalha 24 por uma escala de 72 horas de descanso. Então, ele trabalha 24 horas e folga 72 horas de descanso. Então, nós estamos administrativamente organizados dessa maneira. Um diretor adjunto, um chefe de segurança, 4 chefes de equipe. Por que é importante saber isso? Como existe a possibilidade de o advogado estar atendendo ali o seu cliente numa medida de urgência até depois do horário estipulado na portaria, até depois das 20 horas, ele vai procurar quem ali naquela unidade prisional? Porque o diretor já não vai estar mais, o adjunto também não, e o chefe de segurança também não. Então, ele vai pedir, direcionar o pedido dele para quem ali naquele momento que ele precisa, por exemplo, um alvará. Então, para quem que ele vai procurar ali? Ele vai procurar o chefe de equipe. Então, nós estamos administrativamente em todas as unidades organizados dessa forma. Lembrando também que o Estado do Espírito Santo segue à risca ali o que está no artigo 7º da Lei de Execuções Penais com relação às comissões técnicas de classificação. Então, eu tenho uma comissão técnica de classificação em todos os estabelecimentos prisionais do Estado do Espírito Santo, ali composta pelo diretor, 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Lembrando que o psiquiatra, a gente já adianta que na prática é muito difícil você ver esse profissional atuando nas unidades prisionais, exceto a UCTP, que lá vai ter até por imposição de obrigação legal, não tem o que fazer. Mas em todas as unidades eu não vou ter o psiquiatra, mas eu tenho sim o psicólogo e o assistente social, compondo ali com o diretor e 2 chefes de serviço, essa comissão de classificação técnica, que também é importante saber, porque eu posso estar vendo, por exemplo, uma questão de progressão de regime. Mas quem vê isso é o juiz de execução. Sim, mas você pode já ter lá uma demanda do juiz de execução que não foi cumprida, e você vai procurar quem? Você vai procurar essa comissão, que é o caminho mais rápido, mais administrativamente falando, mais eficaz de resolver aquele impasse. Para trabalho, ou enfim, para uma série de questões ali, cada unidade prisional nossa que tem também essa comissão de classificação técnica. Bom, ultrapassado essa fase de organização administrativa, se eu estiver falando muito rápido aí, Fernando, pode... Tiago, está ótimo. O Kimara também pode me interromper, porque eu vou falando aqui, aí não para, né? Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já dirimiu a pergunta, que seria aquele requerimento que a portaria 06 fala, né? Quando for um atendimento fora de hora. Mas você já dirimiu a minha dúvida. Que importante a sua fala. E a outra pergunta que eu vou te fazer de uma vez, porque você falou sobre ele no começo, e eu tenho medo de esquecer, porque a quantidade de informação que você está trazendo para mim está sendo excelente.
muito grande. Os estabelecimentos de custódia psiquiátrica que você falou, com essa orientação do STJ, de que a gente não pode mais manter o incapaz, aquele cara que foi declarado ali com insanidade, é, internado. Como é que está sendo isso? Essa unidade tende a acabar? Como é que está sendo isso? Como é que está sendo a visão? Eu não posso te perguntar sobre a visão da Sejus, né? Mas como que o Tiago, pessoa, compreende isso aí? O que está acontecendo? A tendência é acabar, né? Até por essa orientação não tem como se sustentar. É uma informação que eu até passo para meus alunos de curso preparatório, falou, em breve espaço de tempo a gente não vai ver mais essas unidades destinadas aqui a medidas de segurança. A tendência é que ela seja extinta em um breve espaço de tempo. Acredito que não demore muito para que isso aconteça. Aí, Mas por essa, assim, exemplo, minha percepção, esses como isso está maníacos, tramitando em nível institucional, eu até desconheço, não é, sei como que anda essa tramitação. os maníacos, esses psicopatas, serial killer, vão ser tudo colocado na rua e a sociedade que se vire. Mais ou menos por aí, né, Tiago? Infelizmente, assim, a gente tem muitas críticas a tecer com relação a isso. Assim, ah, é muito complicado você colocar uma pessoa dessa que sequer teve autorização antes, mediante exame criminológico, para ter uma obtenção de ficar posto em liberdade, e agora vai ser. Quantos É. pedidos tivemos negados uh, para que fosse posto em liberdade, foi reprovado no exame criminológico e agora vai ser colocado de qualquer jeito. Então, assim, críticas temos, acho que de sobra aí. Entendo quem tem cliente ali que defende o contrário, mas eu, como operador de segurança, pensando na parte de segurança aqui, pensando também na sociedade, eu tenho duras críticas com relação à extinção e essa decisão, mas vão E ficar aqui só eu no. também, como advogado não hipócrita, tenho duras críticas a isso aí. Pode prosseguir, irmão. Então, ultrapassada essa fase administrativa de organização, o que eu acho que é importante fazer essa introdução para que, até para a gente nivelar para aquela pessoa que está iniciando agora na atuação e na fase de execução penal, acho que é interessante saber essa estrutura. Falando um pouquinho da portaria agora, tivemos no dia 18 de maio de 2023 a publicação da portaria 06R, que no dia seguinte, no dia 19, foi suspensa por uma decisão liminar do nosso Tribunal de Justiça e através de um mandado de segurança coletivo impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil, que suspendeu essa portaria. Mas depois, posteriormente, tivemos o STJ suspendendo essa liminar e tivemos, portanto, aí, com a suspensão dessa liminar, a publicação da portaria 12R, que voltou a produzir os efeitos da portaria integralmente. Portaria 06R de 2023 passou, em outubro, a produzir novamente todos os seus efeitos ali. E aí, depois, com o julgamento de mérito do mandado de segurança, tivemos uma alteração. E qual foi as alterações que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma alteração com relação à supressão da expressão dias úteis, do inciso 1 da portaria 06, e tivemos também, salvo engano, acho que no inciso 7º, que limitava a atuação de um advogado atendendo ao preso, e agora eu tenho a possibilidade de 2 advogados atendendo aquele preso. Isso? Então, hoje essa portaria do que ela trata? Ela vai tratar ali, vai fazer uma organização para que eu tenha ali um atendimento, tanto respeitando tanto o direito previsto lá no artigo 41 da LEP, que fala do direito do preso ser entrevistado pelo seu advogado, quanto do próprio artigo 7º, salvo engano, inciso 3º, da Lei 8.906 de 94, que também dá esse direito, essa prerrogativa ao advogado de ali entrevistar o seu cliente. Pois bem, essa portaria, ela fundamentou em quê para organizar isso? Então, a base dela de fundamentação foi, primeiro, iniciando essa questão da superlotação que eu mencionei para vocês aqui.
Nós temos uma população carcerária de 23 mil presos, com 15 mil, pouco mais de 15 mil vagas, uma situação de superlotação. Então, eu tenho ali, no local de atendimento destinados aos advogados, que a gente conhece como parlatório, e aí, para quem está começando agora, não está familiarizado, acho que a maioria deve estar já familiarizado com essa expressão, o parlatório é aquele ambiente ali onde o advogado vai entrevistar o seu cliente ali, separado ali por um acrílico, e aí ele consegue ali, através daquele, igual o filme americano mesmo, daquela Supermax Ô, americana, Tiago, eu tenho uma exatamente história, tudo ali. eu tenho uma história com parlatório lá no presídio de Bangu, e Bangu. é risível, porque eu, acostumado aqui e tal, quando comecei a advogar para lá, fui em Bangu e eu perguntei se lá tinha parlatório para a gente comunicar com o preso. E aí eu lembro que na época não era policial penal, era a gente, o cara começou a rir, porque lá parlatório é o lugar de ter visita íntima. Aí não, aí me quebra. Aí você vê, né? Os Aí me vistos, quebra. né, são Aí o cara expressões começou a que vai rir, mudar de estado para estado. entendeu que eu não era de lá, me explicou e tudo bem. Ô, Thiago, eu queria fazer uma pergunta antes que fugisse o tema Pois possível. não. Você estava falando da portaria, da questão de que antes era 2 advogados por preso, e aí foi alterado, enfim. Eu sei hoje como funciona a portaria. Mas uma coisa que sempre eu tive dúvida, e eu vejo o conflito de informações nas unidades prisionais, porque ninguém sabe, ninguém tem uma resposta óbvia, né? Como comprovar que o advogado ele é o advogado daquele preso? Calma. Obviamente é pela procuração, né? Mas se o advogado não apresenta procuração, algumas unidades eles restringem porque eles julgam não ter acesso ao CEU. A minha pergunta é, se o CEU é a guia, digamos assim, original, né? É o local onde identifica o preso, então, assim, por que os policiais penais não têm acesso a esse sistema para conferência? Temos aqui uma limitação. O sistema que a gente tem acesso aqui como os operadores de segurança é o Infopem. E é o sistema de informação penitenciária que a gente tem ali acesso ao advogado cadastrado. Mas vamos lembrar que eu não preciso de procuração, o advogado não precisa de procuração para atender quem quer que esteja ali recolhido no estabelecimento prisional. A portaria veio e regulamentou isso, dizendo o seguinte, que se ele tiver sem procuração, o máximo que ele vai poder atender são 3 presos. Então, assim, ela só limitou... Ou 3 vezes o mesmo preso, né, Tiago? De até 3 presos sem procuração. Aí então, que veja, tá, Tiago. Fazendo uma interpretação a contrário do senso da portaria, já te devolvo a palavra. Significa dizer que se eu tenho procuração, eu posso atender mais do que esse número? Perfeitamente. A limitação é para sem procuração. Fazendo uma interpretação ao contrário do senso aqui rasa, eu consigo já chegar à conclusão de que se eu tiver, eu posso atender. E antes de passar a palavra, só mais um detalhe. Eu tenho a possibilidade de... um dos objetivos da portaria foi organizar isso, de eu agendar isso. Então, eu posso agendar esse atendimento. Se eu não agendar, eu vou conseguir atender meu cliente? Perfeitamente, só que você vai ter que respeitar uma ordem de chegada. E aí era o que eu vou retomar já, deixa eu te devolver a palavra aqui, que eu vou retomar já com relação à parte estrutural. Vai. A questão do agendamento, no primeiro ponto, eu acho que ela é perfeita. Isso funciona na máxima 1. E é muito bom mesmo, porque eu não perco tempo. Eu chego lá no horário marcado, meus preços estão marcados, mas só funciona na máxima 1. Em Xuri não funciona em nenhuma unidade, em Cachoeiro não funciona também. Inclusive, até perguntei o chefe de segurança aqui, e ele me disse que é impossível instalar esse sistema em Cachoeiro. Mas a minha dúvida não é essa. Você falou uma palavra-chave aí, que foi ponto de conflito na boca de muitos policiais penais, falando que 3 atendimentos sem procuração dentro da unidade. Mas a portaria, salvo me engano, eu li, reli várias vezes, ela fala sobre 3 atendimentos em um preso específico. Então, eu posso ir lá 3 vezes atender esse preso específico, e aí depois disso, não. Agora, sem procuração, eu posso atender a cadeia inteira. 3 vezes. Eu posso atender 3 vezes a cadeia inteira. Assim está Só que isso virou um ponto de conflito. Do jeito que você entendeu dessa forma, todos os policiais penais entenderam. Entendi a sua colocação e concordo com os seus argumentos. Acho que sim, porque a portaria não é clara nesse ponto
Então, sim, concordo com seus argumentos. Eu confesso que não tinha pensado nessa possibilidade, não. Você trouxe uma É porque, na informação que eu não verdade, tinha pensado e que é, concordo com a sua colocação aqui, sim. Não vejo um impedimento aqui com base na portaria, com base do que está aqui redigido na portaria, não consigo visualizar um impedimento para que isso aconteça, não. Pelo menos perfeito. para o que O que a está aqui portaria fala é escrito. justamente isso. E aí eu vejo o Marcos, o Tiago e os demais. Eu vejo também que depende da gente não ter problema de um cuidado do advogado. Porque, veja bem, você foi a primeira vez, sem procuração, atendeu o cidadão. Uma segunda vez é até possível, porque às vezes você foi a primeira vez, se apresentou, na segunda vez você vai fechar o contrato, uma terceira vez já é meio forçação de barra, mas tudo bem. Agora, mais do que isso, o cara tem que providenciar uma procuração, nem que seja a de cautela. Botar lá no bolso para você chegar no diário prisional, não, tem a procuração aqui, eu preciso atender. Né? Também Eu acho que concordo. parte de nós O problema é também que as a unidades não têm iniciativa como. de não criar esse problema. Eu concordo, doutor, você está certíssimo. Eu sou super favorável a isso. A questão é que a unidade prisional ela não tem uma estrutura administrativa para fazer esse controle, porque eles não têm acesso ao CEU. E aí o advogado sair com procuração de cliente debaixo do braço, a gente está voltando aos anos 80. Entende? A gente tem um sistema para isso. Eu penso assim, né? Então, eu quero dizer, Marcos, o seguinte: veja bem, às vezes você não é o advogado cadastrado mesmo. Você está indo lá para você atender. Então, eu até trouxe esse abre aspas, conselho, quando ao final, se eu for, né, de repente, eu for falar algumas dicas que eu trouxe aqui, eu trago esse ponto, exatamente para você ter esse cuidado. Você vai atender a pessoa. Qual o problema de você se cercar dos cuidados? Já leva a procuração, já pega, amigo. Se eu tiver que voltar aqui, eu não vou ter problema, entende? Porque isso faz a gente ganhar tempo nas unidades. Até porque a missão nossa é essa: andar rápido, andar com celeridade, resolver as questões e não criar outras, né? Vamos lá, Tiago. Não, Top, Marcos. só fazendo só uma complementação aqui na fala do Marcos, assim, com relação à informatização. A gente tem, sim, avançado muito nesses últimos anos, principalmente 2023, 2022, 2023, um avanço muito nas questões assim, de sistema integrado. Temos aqui no estado o EDOCS, que é um sistema que já facilitou a vida aqui administrativa das unidades prisionais e muito, que é um sistema interno nosso aqui que a gente consegue fazer questões administrativas aqui de maneira muito mais eficiente, sem papel. Então, a gente está caminhando para a melhoria do sistema prisional, mas eu não tenho, com certeza, eu vejo que nosso desafio ainda é muito grande comparado à complexidade que é o sistema prisional. Uma frase que eu achei assim, muito curiosa, até do novo secretário agora de Justiça que assumiu, o André Garcia, ele foi convidado para assumir a pasta da Senaspen, né? Então ele saiu aqui, a gente ficou até assim feliz com o convite dele lá para o Senaspen, porque a gente viu que o trabalho dele aqui foi um trabalho muito sério, um trabalho que ele desenvolveu aqui foi um trabalho que contribuiu muito com o sistema prisional É a aqui. segunda vez E do André aí, aqui com a gente, né, Tiago? o André Garcia é assim, uma pessoa que eu admiro pessoalmente, assim, eu admiro muito pelo conhecimento que tem, pela bagagem que tem também, não só como procurador, mas também como secretário de Segurança que foi, como secretário de Justiça, e aqui na Secretaria de Justiça só tem elogios a tecer. E ele recebeu o convite para ir para a Senaspen, e agora quem assumiu foi que era o atual subsecretário de inteligência prisional, agora passou a ser o secretário, que é uma pessoa também aqui que a categoria admira muito, faz um trabalho muito sério, é o doutor Rafael Pacheco, e assim, ele tem se empenhado e muito para a melhoria do sistema prisional. Então, assim, O Tiago Pacheco, ele tem raiz da categoria, PF, não é isso? ele é um agente da Polícia Federal, Isso. Uhum. muito, muito inteirado com essa parte de Sim. inteligência, sabe tudo disso. Assim, administrativamente, um cara muito que conhece muito a administração pública, um cara que conhece muito de segurança pública, até pela atividade de inteligência que ele exerceu.
Então, a categoria em si está muito feliz com a escolha do governador e do nosso secretário, por conta de a gente saber que vai ser uma pessoa que vai contribuir, sim, para a melhoria do sistema prisional. Agora, falando ali a colocação que eu ia fazer com relação ao Marcos ali, assim, Marcos, eu acredito que não a médio prazo, isso não vai ser a curto prazo, a médio prazo, que a gente vai ter uma melhoria sim, porque a nossa escola penitenciária, a nossa CADEPEN, agora mudou de escola penitenciária para academia de polícia penal, ela está investindo pesado nessa questão de formação, de atualização de conhecimento do policial penal. Então, nós temos assim, o histórico de 2022 e 2023, de muitos cursos ali nessa área mesmo, de administrativa, de passar o conhecimento para esse policial penal que está ali na ponta. Porque, assim, às vezes o cara te dá uma informação que ele não detém com certeza aquela informação. Falando de outra maneira, ele não sabe aquela informação. Aí você apresenta para ele um sistema que ele sequer ouviu falar daquilo. Então, a escola tem trabalhado nisso, assim, tem investido muito na formação continuada desses servidores. Então, um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, nós temos aqui um número muito reduzido de servidores atuando nas unidades prisionais. Então, eu tive agora que, com essa alteração na Constituição do Estado do Espírito Santo e com a criação dessa lei orgânica, nós tínhamos no Estado do Espírito Santo a figura do inspetor penitenciário em designação temporária, aquele cara que era contratado para exercer certas funções internas ali dentro da unidade prisional, com uma série de limitações, porque esse cara ele não podia pegar em arma de fogo, ele não podia fazer uso de nenhum instrumento de menor potencial ofensivo. Então, assim, tinha uma série de limitações, e agora, com a criação da Polícia Penal, não existe mais essa figura do designação temporária. E agora foi criado um novo cargo, que é o cargo de monitor de ressocialização, que essas pessoas foram designadas para esse cargo de monitor de ressocialização. Mesmo com esses monitores de ressocialização, nós temos assim, um número de servidores muito reduzido. A última pesquisa que eu vi sobre, fazendo um recorte aqui só com relação a servidores de carreira efetivo, nós tínhamos aqui 1.806 servidores ativos trabalhando. Então, veja, para atender um sistema prisional de 23 mil presos, então, total de servidores na carreira, na lei, eu tenho de cargos disponível 3.500 cargos. Aí você for dividir isso em turno, né, Tiago? Só que, assim, teve um concurso agora. Eu tive até a grata felicidade de ter alguns alunos meus ali do curso preparatório aprovado, feliz demais acompanhando essa galera aí. Assim, vai entrar agora, mas veja, 600 vagas. 600 vagas não vai ainda suprir o número de vagas disponíveis na lei. 3.504, 6, no juízo. Então, assim, nós temos uma dificuldade de número de servidores, que eu vejo que a portaria pensou nisso, pensou na questão da segurança, pensou que no período noturno eu sim tenho uma fragilidade maior. Ela pensou na questão estrutural na sua fundamentação. Então, assim, eu tenho um parlatório que é limitado. O advogado só vai atender naquele parlatório. Então, eu preciso organizar pelo menos uma ordem de chegada, porque se eu receber 10 advogados aqui, eu não tenho onde colocá-los. Veja, então, assim, a preocupação não foi só questão de segurança, mas foi para além disso, foi para além da questão estrutural, questão de organização. Então, vão agendar os horários daqueles agendados. Quem não agendar vai respeitar uma ordem de chegada, a gente aguarda numa salinha aqui e depois vai atendendo. Pensou também no preso. Por que eu falo que pensou no preso? Se você for olhar nas considerações que fundamentou a portaria 6R, você vai ver lá que teve uma preocupação, teve um parecer técnico da Subsecretaria de Saúde, falando até com relação ao sono do preso. Tiveram até essa preocupação, por quê?
eu acho que o que eu vou falar aqui, eu acho que todo mundo já conhece, mas quando eu entro para retirar um preso durante a noite em uma determinada cela, eu tenho que acender, pelo menos, a luz de uma galeria inteira que eu tenho ali, pelo menos, uns 200 presos. Acender a luz. Ah, mas aí não vai acordar se eu acender a luz da galeria. Ok, mas eu estou falando com vocês que o nosso sistema está numa realidade de superlotação. Então, eu não tenho um preso por cela. Nossa realidade aqui é de 4, 5 presos por cela. Não deveria. Se a gente for olhar lá, até com relação às orientações internacionais, como, por exemplo, lá, as regras mínimas para tratamento de pessoas reclusas, conhecido como regras de Mandela, se a gente for lá, a gente vai ver que o ideal seria ter o quê? Um preso por cela, mas eu sei que isso beira a utopia no Brasil. 3 por 3, né, Não é uma Tiago? exclusividade, inclusive, do Espírito Santo. Beira a utopia. Até no sistema, talvez no sistema federal, eu consiga isso, porque é algo bem específico, para acolher um público bem específico. Não é qualquer preso que fica acolhido no sistema penitenciário federal. Então, talvez lá eu consiga, mas nos sistemas estaduais, isso beira uma utopia. É muito difícil. Então, veja, até a questão da fundamentação técnica da Subsecretaria de Saúde, falando sobre esse parecer técnico ali, sobre a questão do sono implicando na saúde da pessoa reclusa. Tem isso como fundamento na portaria, que eu achei isso brilhante. E quem teve a curiosidade de ler ali o julgado da ministra do STF, quando ela suspende a liminar, ela faz justamente ela enaltece isso e ela faz justamente essas citações, dizendo que se teve, inclusive, o cuidado de se pensar não só na questão da segurança, mas na questão estrutural, na questão da saúde do preso, porque a gente tem também no artigo 41, salvo o melhor juízo, acho que é o inciso 9º do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, que vai tratar lá sobre a proporção do tempo para recreação, lazer e descanso. Então, assim, também é um direito do preso ali não ser ali, ser importunado naquele descanso noturno dele ali, seja por qualquer motivo, tá? Porque, assim, o que está sendo atendido, ok, talvez seja uma situação ali emergencial que precisa, ok, mas eu tenho como efeito colateral, vamos chamar assim, desse atendimento, o incômodo a outros presos que estão reclusos junto com aquele. Tá? Assim, então, Tiago, basicamente, pois não. tem que levantar todo mundo, colocar todo mundo em procedimento para tirar um preso, às vezes, 10, 11 horas da noite. Eu já tive um episódio num presídio de Campos que nós fomos obrigados a pedir para tirar um preso 1 hora da noite e ele acabou sendo hostilizado depois, quando voltou para a cela, porque o pessoal ficou puto. Aí fala, não vem mais à noite. É complicado, entendeu? Porque parece, quando a gente olha só pelo ângulo do advogado, pô, está tolhendo o direito do advogado, mas a gente precisa ter uma visão holística do sistema, né? Das implicações que isso aí tem na vida, não só do advogado, mas do preso também, né? Parece que andou bem nesse lado aí a portaria. Perfeitamente. Eu acho que ela trouxe assim uma organização que não prejudica o atendimento ali. E vamos lembrar também que nós não temos direitos absolutos. Todo direito ele é passível de certa relativização. Então, assim, eu não vejo como uma violação, eu sei que vou ser criticado com relação a essa fala aqui, eu não vejo como uma violação o artigo 7º, inciso 3º da 8.906 de 94, não. Eu vejo, sim, como só uma organização para exercício desse direito. Eu entendo Aí, dessa maneira. Mas, eu concordo com você, Tatiana. só para Sou me defender advogado. antes de ser crucificado, é só uma percepção que eu tenho. Sim, eu acho que é uma maneira de efetivar esse direito, e não de mitigar, não de restringir. Não, eu vejo como uma Eu sou organização. advogado, mas eu concordo com você nesse aspecto, porque, na verdade, a portaria, em momento nenhum, retirou direito do advogado, regulamentou. Outra, se você tiver uma excepcionalidade, você vai conseguir atender qualquer hora. Eu, por exemplo, sob a égide dessa portaria, já atendi. Um dia, soube, um passarinho me contou, porque às vezes os passarinhos falam, né? A natureza fala, um passarinho me contou que um preso estava tendo um problema. E aí, imediatamente, por uma questão de responsabilidade com ele,
era um preso de repercussão, eu tive que ir, e ali eu consegui entrar perfeitamente, atendi, ele tinha batido o nariz em alguma coisa lá, tinha quebrado, imediatamente já acionou a saúde, ele foi retirado, entendeu? Então, assim, na verdade, não foi tolhido o direito, mas foi regulamentado. Eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso saudável. A própria portaria, complementando a fala do Fernando, a própria portaria, como ele bem disse aí, ela já traz, ela regula o horário, 7 da manhã às 20 horas da noite, mas ela traz também essa exceção, que eu posso atender depois do horário, ela traz só um procedimento administrativo a ser cumprido ali de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, e que isso seja registrado no livro de ocorrência do estabelecimento prisional, porque a regra é de 7 a 8, a exceção pós-horário. Pode ocorrer? Pode ocorrer, está previsto na portaria essa exceção emergencial, em situações emergenciais, em situações excepcionais, melhor dizendo, pode ocorrer, só preciso fazer essas notificações, perfeitamente não vai ter problema algum. Então, assim, eu não vejo como uma restrição de direitos, não, eu vejo sim como uma organização. Então, essa Tiago, portaria, basicamente, ela vai ali organizar tanto com relação aos agendamentos, que eu consigo agendar agora previamente, quando, se eu não agendar, eu vou ter que respeitar uma ordem de chegada, um horário específico, eu posso até atender depois, mas eu preciso de realizar esses procedimentos administrativos. Uma curiosidade que a portaria ela chega até a responsabilizar o servidor que não registra isso em livro de ocorrência, passivo de um procedimento disciplinar, procedimento administrativo disciplinar, caso não registre isso. Então, ela tem até um certo rigor com relação ao controle disso. Ela pensa nesses aspectos aí do atendimento do advogado e também pensa na garantia dos direitos, não só do preso previsto no artigo 41 da LEP, mas como também do artigo 7º. Basicamente, a portaria vai tratar disso aí. Lembrando que como que ela ficou desenhada agora? Com a última alteração da portaria 14, com a publicação no Diário Oficial da portaria 14R, que ela faz as alterações no inciso 1 e 7 da portaria 06, ela tira a expressão, suprime a expressão da portaria original, que era dias úteis, então agora não tem, então pode ser final de semana também, perfeitamente, e agora ela limitava a um advogado, agora ela traz uma possibilidade de 2, e isso ocorreu depois do julgamento de mérito do mandado de segurança, que foi publicado através dessa portaria 14E. Bom, Tiago, eu acho que eu consegui abranger aí todos os sim. aspectos principais da portaria. Quem tiver curiosidade, eu sugiro que leia o voto de suspensão da liminar aqui do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que foi, acho que a ministra teve assim, uma sensibilidade de fundamentar muito bem. Eu acho que isso assim, resume tudo que eu disse aqui, o voto dela, que traz justamente esses pontos em destaque, regulamentando e dizendo que não está tolhendo um direito, não. Está, sim, só regulando uma atividade, porque eu tenho, sim, um sistema superlotado, eu tenho uma limitação estrutural, eu tenho questões de segurança, eu tenho baixo quantitativo de servidores, tenho um número alto de população carcerária, então eu preciso organizar isso e ainda tem um parecer técnico de um corpo de saúde dizendo que isso é prejudicial para aquele recluso. Então, a portaria basicamente trata desses aspectos. Tiago, a gente não pode esquecer também, pessoal, que, vamos dizer assim, né, a exposição de motivos, né, com todas as aspas possíveis aqui, dessa portaria, essa necessidade, ela se fundamentou muito, essa necessidade de regulamentação, se fundamentou muito em uns episódios protagonizados por nós mesmos da advocacia. Nós tivemos um episódio aí, quando a gente lê lá a mensagem, né, da portaria, você vê que nós tivemos uma sucessão de fatos, por exemplo, de advogados que foram presos porque acabaram extrapolando os limites que a advocacia te dá, uma advogada que foi para lá uma certa hora da noite e mostrou os seios para um preso se masturbar. Então, isso tudo também a gente precisa compreender que às vezes, a nossa categoria profissional, né, não todos nós, mas alguns de nós, por falta de zelo,
vai criando situações que acaba trazendo certo prejuízo para a gente, né? Então, isso aí também é uma realidade. É, fazendo um comentário na fala do senhor, juro, confesso que estava querendo evitar de tocar nesse assunto, Mas mas a gente já que precisa, e o você cenário é esse. exemplificou um, deixa eu exemplificar outro, que é o episódio que aconteceu, e não foi uma vez, um episódio recorrente, infelizmente, que eu acho que isso traz um prejuízo não só para a sociedade, mas como para a categoria também. Eu Claro. acho que mancha ali a imagem do advogado quando ocorre um episódio desse. Mas nós tivemos, por exemplo, em um determinado estabelecimento prisional aqui no estado do Espírito Santo, que é destinado a acolher líderes ali a pessoas que têm envolvimento com organizações criminosas ali. É uma unidade que ela é bem controlada com relação a isso. E aí eu tinha ali advogadas atendendo determinados presos ali, e eu, simplesmente, advogados e advogadas, infelizmente. Pegava 5 ali para atender e, pasmem, ficava lixando a unha enquanto os presos conversavam. Porque lá dentro eles não têm contato. Eles são separados e, assim, pensados para não ter contato. Qual é a forma que eles tinham contato? Eles acharam uma forma através do advogado, infelizmente. E isso, assim, é filmado, tudo. Isso é prejudicial para a segurança, é prejudicial para a sociedade, é principalmente prejudicial para a imagem do advogado, porque quando a Não, e sociedade Thiago, vê um foge, isso negócio aí desse, foge da vê uma atribuição. notícia Thiago, dessa na imprensa, é algo assim É. que mancha a imagem. Não, isso foge mas, da Thiago, o que atribuição do você advogado. Isso aí não tem. Isso aí não é uma coisa que realmente é lastimável. Pois não, Marcos? Mas, Thiago, só complementar o que você falou, é, hoje, eu estava conversando com a doutora Alcimara esses dias, que o preso ele usa de várias artimanhas para ludibriar o advogado a seu favor, né? Infelizmente, tem pessoas que caem nisso. Eu vou te falar que nesse pouquíssimo tempo de advocacia que eu tenho, essa história que você falou do parlatório, eu fui convidado, teve um preso que teve a cara de pau de falar, doutor, eu pago R$ 700 para você tirar 10 aqui, só para a gente conversar aqui na máxima. Eu falei, cara, eu não tenho tempo para isso. Eu tive um outro preso que me ofereceu R$ 5.000 para me jogar um celular na lixeira do não sei da onde, do PRC. Eu falei, querido, não tenho tempo para isso não, cara. Só que eu sou assim, entendeu? Agora, existem outros advogados que não são tão guerreiros, nem tão trabalhadores que acham que essa é uma grana fácil e que vamos aproveitar. A questão é que, do mesmo jeito que tem o princípio da individualização da pena, eu acho que tem que ter a individualização do trabalho do advogado ou de qualquer outra profissão. Eu não sou igual aquele que leva recado, cartinha. Aliás, nem carta eu levo. Eu falo que quando eu vou dar retorno de processo, eu até levo mensagem da família. Fora isso, eu não tenho esse tempo. E o que acontece, só para poder eu justificar o que eu estava falando no início, do incidente que eu tive numa penitenciária, eu voltei lá e falei com o diretor, depois que acalmou os ânimos, e disse, cara, tu é um guerreiro, trabalhar com efetivo de 10% para uma população carcerária que tem 10 vezes mais, você é um guerreiro, só que você precisa trabalhar com seus ânimos. Nem todos são iguais, nem todo advogado é picareta, nem todo policial é covarde. Então, é esse discernimento que nós temos que ter como ser humano. Essa minha deixa só. O Marcos, Sim, bom, foi muito bom. Tiago, deixa eu só completar a fala do Marcos aqui, você ter tocado nesse assunto. Veja só, o advogado precisa se posicionar com o cliente logo no começo, certo? No começo do relacionamento. Pois bem, Mas eles pedem o tempo todo. mas eu Eles vou, são eu vou te terríveis. contar duas histórias que eu passei no início da advocacia. Uma vez eu advogava na capital num caso de muita repercussão. A pessoa que ficou presa era um membro da alta sociedade. E aí eu ia muito, a família me ligava às vezes tarde, estou com um pressentimento que fulano não está bem. E você acabava indo. Pois bem, um dia cheguei lá e falou, doutor, eu estou com dois colegas aqui, só vai fazer o seguinte. Quando ele falou, você vai fazer o seguinte, eu já por dentro, eu já me falei, é agora. Falou, o senhor vai falar com fulano isso, vai falar com ciclano aquilo, vai falar com não sei quem aquilo. A hora que ele acabou de falar, eu falei, terminou, fulano? Deixa eu falar uma coisa para você.
Eu sou advogado do seu processo, não levo recado de ninguém. Se você quiser falar que você está com saudade da sua mãe, eu até digo. Mais do que isso, não. Se você quiser, eu renuncio o processo agora. A gente vai prosseguir? Aí ele regalou o olho. Não, doutor, o senhor levou a mal? Eu falei, levei. Mas vamos prosseguir? Ah, vamos, então vamos prosseguir numa boa. Nunca mais me pediu. Outra vez, quem me conhece aí sabe, por opção, não tem nada contra quem faz isso, até porque não tem nada demais. Mas eu não advogo para tráfico e nem advogo para ladrão. Ladrão 75, 57, não advogo. É opção minha. Não tem nada contra quem advoga, não, tá, gente? Mas eu não advogo, por opção minha, minha vida é muito barata, eu não preciso de luxo, então eu escolho o que eu vou fazer hoje. Eu gosto de trabalhar com homicídio. Uma vez, um cliente, dono de uma rede de boate, que a gente cuida no Rio, falou assim: Ah, Fernando, eu tenho um filho de uma funcionária de casa, minha doméstica, que está preso por tráfico, tal, tal. Eu falei, rapaz, eu não gosto de colocar meu nome em processo de tráfico, não, mas eu vou lá ver o menino para você. Aí fui num determinado presídio. Fui lá, conversei com o rapaz, conversei com ele, gostou muito de mim, vim embora. Quando foi 10 horas da noite, o telefone tocou. Aí atendi, falou, doutor, falei, pois não, quem está falando é John. O nome dele era o nome de um artista. John, não sei das quantas lá. Falei, cara, o que houve com você, irmão? Você saiu? Não, eu estou falando aqui de dentro mesmo, a gente tem um celularzinho aqui. Aí, na hora, eu falei, o seu filho de uma... Pip! Você nunca mais me liga, você esquece o meu nome. Eu não me sirvo para isso, não. Aí decortei ele geral, liguei para o meu cliente na hora, falou: Ó, me esquece, não me chama para ver esse cara mais. Então, se você se posiciona logo no começo, entendeu? O cara já acostuma com você. Eu raramente alguém me pede uma bagaça dessa, porque se pedir, vai tomar um toco, entendeu? Por quê? A gente sabe muito bem que a gente tem advogados presos aí, é lógico, a gente pode sofrer uma injustiça uma hora, mas botar o pescoço da gente na forca, né, Marcos? A gente não vai colocar, né, não, Marcos? Então, eu acho bacana essa sua posição aí de falar, não, me esquece, não tem 5 mil, não tem 50 mil, não tem 500 mil, não tem nada, entendeu? A pessoa tem que ser sério com a profissão. E assim a gente vai conseguir reverter essa situação de credibilidade que a gente passa aí. Desculpa aí, Thiago, Eu, pode continuar. não, eu acredito que isso seja assim, o comportamento da maioria. Eu acho que é aquela minoria que pratica esses determinados desvios de comportamento, só que infelizmente mancha a imagem de toda uma categoria. Então, um comportamento desses, às vezes, mesmo que isolado, quando é noticiado no jornal, fala, ó, todo advogado faz isso. É Assim, verdade. é, é um, Você é, vê, uma, é um dinheiro fácil demais para você ele. já Fala, viu fazer tinta? entrega essa carta aqui a fulano de tal, e eu vou te dar tantos. É um negócio É... assim. Vocês já viram Isso. fabricação de tinta? Como é que é? Eles pegam a base branca e colocam um pingo da coloração que eles querem. E ali vira uma tinta azul, vira uma tinta marrom, vira uma tinta, né, de acordo com a cor. E isso que o Tiago falou agora é uma realidade. A nossa classe, via de regra, é composta por pessoas de bem. Mas às vezes um pingo, né, na base, na base fundamental ali mancham a classe toda. É verdade mesmo, Tiago. Muito, muito boa a sua fala. E, Muito boa. infelizmente, Quando o Marcos falou comigo hoje, falei, Marcos, eu quero você lá. Que o Marcos é uma pessoa que ele sempre traz aí umas discussões assim que enriquece pra caramba. Porque o que o Tiago está trazendo para a gente aqui é top. Mas o sal é o que o Marcos, né? O tempero que o Marcos está trazendo ali. Top, Marcos. Vocês são fera demais. Vou prosseguir, Tiago. não, infelizmente, a gente não é lembrado pelos acertos. Você pode acertar a vida inteira. Se você errar uma vez, é aquele erro que vai fazer com que as pessoas lembrem de você. Então, infelizmente, essas pessoas aí, mesmo que futuramente retomem a advocacia, é uma mancha que vai carregar, infelizmente, por Caramba. essa. Sabe o que eu estou vendo aqui? Nós estamos com 1h05 já de fala, a gente precisa concluir. E a gente te ouvindo, Tiago, a sensação que dá é que tem 10 minutos. Tão boa que foi sua fala. Eu vou precisar concluir, pessoal. E eu separei aqui algumas coisas óbvias demais para falar, muito óbvias, mas que, para não fugir à regra, toda vez que a gente se reúne aqui, eu trago alguma dica de trabalho. Eu anotei aqui, eu acho que 6 ou 7 pontos
que pode parecer óbvio demais. Pode falar, Tiago. Doutor Fernando, só para eu encerrar aqui, se o senhor Claro. permite só fazer um comentáriozinho, Lógico, eu acho lógico. que é importantíssimo aqui, só para a gente abrir a mente de alguns operadores do direito também, em nenhum aspecto. Com relação ao diretor do estabelecimento prisional ali, o Marcos contou uma experiência dele que ele teve agora aqui. Eu tenho alguns colegas advogados que se formaram comigo, que vira e mexe, fazem algum relato com relação a isso. Assim, o advogado ali, o operador de direito tem que colocar na cabeça também que nem sempre aquele diretor que está ali é um cara que tem uma formação jurídica, porque a LEP ela não exige uma formação jurídica em direito. Ela diz assim, direito, pedagogia, psicologia, serviços sociais ou ciências sociais. Qualquer uma dessas formações e mais a experiência administrativa habilita essa pessoa a ser um diretor de estabelecimento prisional. Às vezes, assim, ter a sabedoria, aquela mansidão de mostrar o direito e não ir para o embate diretamente. Então, assim, eu acho que uma orientação de coisas que eu vejo, que eu presencio de experiência, de chegar e falar, ô, meu amigo, você está tendo um dia ruim? Me desculpe incomodar o O embate é senhor. na corregedoria. Vale Isso a aí. pena, porque você vai ter o que você quer. E mostrar o direito, às vezes, porque assim, entender. Hoje nós temos excelentes diretores, que têm a formação em pedagogia, que têm a formação lá no serviço social, alguns em direito, outros. Tá entendendo? Assim, pela experiência, a maioria dele, massiva dele. Hoje nós temos todos os diretores, são servidores de carreira, tem muita experiência ali, ultrapassou muitos problemas de unidade prisional, já enfrentou muitas dificuldades, então sabe resolver. São excelentes profissionais, mas às vezes um ponto ou outro ali, não é que ele é uma má vontade, é que às vezes ele desconhece. Então, só essa dica desse advogado, tentar mostrar o direito, porque às vezes é só um desconhecimento mesmo ali com relação a algum outro ponto, algum outro aspecto legal, só para encerrar minha fala aí. Obrigado. Muito bom, Tiago, muito bom. Pô, que pena que a gente precisa terminar. Pessoal, anotei aqui o seguinte: alguns erros que nós, advogados, podemos deixar de cometer. O primeiro erro parece óbvio demais. Ir para uma unidade prisional sem levar uma caneta Bic transparente. Já tive situações de tentar entrar com aquela caneta leitosa e não poder entrar. Então, já leva a caneta Bic transparente, você evita um desgaste. Você anotar o que você precisa ali, uma folha de papel, apresenta aquilo ali para a pessoa, precisa de entrar com a caneta, ok? Tranquilo. Então, esse cuidado. Segundo cuidado, aí entra naquilo que o Marx falou no começo. Segundo cuidado é que a gente tem que evitar, é de não levar, né? Então, a gente deve levar uma procuração sempre. Se você já tiver, principalmente hoje com os processos eletrônicos, você pega a procuração, você fica com ela física no escritório, né? Junta lá na guia, ou você junta lá no processo a procuração digitalizada. Então, leva a procuração sempre. Isso vai evitar desgaste. Às vezes você pega uma pessoa que não está num dia muito bom, e é melhor você não ter o problema do que você ter um problema para resolver. Deixa eu ver se eu... outro erro que a gente às vezes comete, os PADs, né, os procedimentos que às vezes o preso responde, você não juntar uma procuração num PAD. Deve juntar, porque você se cerca de cuidado. Isso aí é um zelo que você tendo, o seu trabalho vai ficar mais otimizado. E o que mais? Uma coisa que eu já vi acontecer no interior de São Paulo uma vez. Lógico, se isso acontecer aqui no Espírito Santo, conhecendo as equipes que trabalham aqui, eu tenho certeza que eles vão primeiro te chamar e vão te orientar. Mas eu vi uma vez um advogado de traços orientais na minha frente. Ele entrou na unidade prisional com relógio. Relógio pode. Só que o relógio que ele entrou é aquele smartwatch, que é celular também. E ele teve problema. Né? O policial deixou ele entrar, depois que ele entrou, o cara, não, agora a gente vai ter que te conduzir uma sala ali, para não sei o quê. Olha o desgaste que você tem por causa de uma falta de cuidado. Porque, de fato, se você facilitar e entrar com relógio, né, Tiago? Daquele que é celular, você está ingressando na unidade prisional, às vezes só culposamente, mas está. Vai ter um desgaste, pode ser que tenha. Né? Aqui o pessoal vai chamar e vai falar, não, pô, não pode entrar com esse relógio aqui. Né? Ou às vezes até entra, não sei, mas
via de regra, não poderia. Então, esse cuidado. Deixa eu ver se tem outra coisa. O tentar impor aquilo que não se impõe, o Tiago acabou de falar. Teve problema? Documenta, faz o que você quiser e corregedoria. O embate direto ali não é saudável. Até porque você vai voltar outras vezes na unidade prisional e é muito bom que quando você chegue lá, você tenha um ambiente saudável para você trabalhar. Né? Deixa eu ver o que eu botei mais. O outro erro, servir como emissor ou entrega de recado para preso. Falamos disso aí, a gente deve evitar, né? Para evitar de se tornar cúmplice até de crime de preso. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Bom, coloquei só isso daí. Certamente a gente vai ter um monte de outras coisas que a gente poderia falar aqui. Só que o Tiago, a fala do Tiago foi sensacional. Eu juro para você, Tiago, que eu esperava que a sua fala fosse ótima, mas superou minhas expectativas, porque hoje a gente sai daqui compreendendo a estrutura. Eu tinha dúvida, por exemplo, pô, mas e o diretor do presídio, se ele não estiver ali, se ele estiver num congresso, a quem que eu recorro? Hoje eu sei quem é. Eu acredito que muitos de nós aqui também aprendemos bastante aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Tiago? Ou para mim? Mas eu acho que o Tiago é a pessoa mais indicada hoje aqui. Diz aí, pessoal. Eu tenho uma listagem, mas eu vou mandar pelo Instagram para poupar o tempo. Já adicionei o Thiago. Oh, beleza. Adicionei, já até marquei, que é sempre bom ter amigos policiais. Ah. Mas, Thiago, Muito obrigado. Foi bom. excelente sua fala, viu? Janaína, você está por aí? Claro que estou. Ah, sempre Inclusive, já aposto, né, conheço Janaína? agora todo o funcionamento do, Ah, pre- sua da, câmera da abriu, que unidade. legal. Tô Não brincando, abriu, Janaína. não. Não, tô brincando, é só para te Porque se assustar. tivesse aberto, tinha caído a reunião. Brincadeirinha, só para te assustar. Olha, deixa eu só Diga. aproveitar e dar um recado aqui, porque recebi várias mensagens ao longo da fala, não só de várias pessoas que participaram das outras, né, mas que são alunos das faculdades e que já retornaram às aulas. Então, me perguntando se vai ficar gravado, porque eles estavam loucos para assistir, mas alguns não conseguiram entrar porque estão em aula. Tá? Então, fala onde estão os nossos meninos que estavam participando com a gente. Muitos estão em aula, então me pediram para fazer esse registro também durante a fala. Mas olha, parabéns aos dois, parabéns a todos vocês e a contribuição do Marcos também o tempo todo. Tiago, muito prazer em conhecê-lo, tá? Assim, estou encantada com a sua fala também, né? E o Fernando não conta porque já sou apaixonada pela fala dele o tempo inteiro, então isso aí já é chover no molhado, né? Mas agradeço demais a participação de todos vocês e a gente segue à disposição. Oh, beleza, Tiago, mais uma vez, muito obrigado, cara. Eu te agradeço mesmo, em nome de todos nós da Neon. Você trouxe muita coisa bacana para a gente. Espero tê-lo conosco outras vezes e conte conosco da Neon, tá ok? E boa noite a todos aí. Muito bom ter Boa vocês com a noite. gente aí, pessoal. Eu Boa que noite, agradeço gente. demais o convite de vocês aí, fiquei lisonjeado. Eu confesso que dá tão frio na barriga. Eu falei, nossa, com essa turma aí é turma pesada. Mas Excelente que bom fala. que eu pude contribuir de alguma maneira. Fiquei muito contente, muito feliz mesmo com o convite do Fernando. Muito E bom contem mesmo. comigo, só convidar que estou à disposição. Tá show, galera. Abraço, Boa Tiago. noite. Palma Boa pro noite. Boa Tiago. Top. noite, gente. Obrigada. Valeu. Boa noite. Vou te ligar aí, Tiago.